conhecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer. Verdade, Senhor. Entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nosso unção. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Gostou dessa canção? Você pode ser feliz. Essa música já está no meu novo CD, Padre Marcos ao vivo, O Senhor é Rei. E você pode adquirir esse nosso trabalho que ficou lindo, lindo. Foi gravado lá na nossa paróquia. E se você hoje, o padre fala assim com muita delicadeza, se tornar sócio conosco hoje, e você que também já é sócio, nós vamos fazer um sorteio no final do programa e você pode adquirir tanto o meu CD, que ficou muito bacana, como também esse livro, Não Há Mal Que Me Possa Vencer, essa afirmação sobre o nosso batismo, pela editora Petra. Então você pode liga para nós, né? Se você não é sócio, puxa vida, fica sócio com a gente, vai. Olha que gostoso, toda manhã de sábado nós estamos juntos aqui. E você que já é sócio também, você também pode adquirir hoje aqui, através, né, da nossa emissora, esses dois trabalhos que, de verdade, ficou muito legal. Hoje nós estamos tratando desse assunto nosso, meu, seu, a alegria da ressurreição. Por isso que eu falei, derrama o seu amor aqui, Senhor, porque normalmente nós temos medo de morrer. Você tem medo da morte? Tem? O padre está tendo alguns testemunhos de pessoas que falam, padre, eu tenho tanto medo, eu moro sozinho, moro sozinha, aí eu tenho medo de morrer, né? Mas nós estamos tratando de um assunto aqui, irmãos, sobre a palavra do nosso Deus. Se nós não tivéssemos onde nos apoiar, eu também ficaria morrendo de medo. Olha aqui, ó. Aqueles que aguardam esse dia da morte, o corpo e a alma do que crê, participam desde já da dignidade de ser de Cristo. Daí a exigência do respeito para com seu próprio corpo, mas também para com o do outro. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Lembra, o teu corpo é membro de Cristo, o meu corpo é, dos nossos irmãos. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo. E eu peguei uma parte aqui muito bacana do nosso catecismo, que diz assim, a morte é consequência do pecado. Padre, como é que entrou a morte, hein? Que coisa chata, como é ruim, né? Imaginar que nós vamos morrer. Olha o que diz aqui, ó. A morte é consequência do pecado. Embora a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem, embora o homem tivesse uma natureza mortal, olha só, embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Lá no princípio, não era para nós morrermos, irmãos. Olha aqui. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador. Não é do agrado de Deus nós morrermos, mas foi por causa do pecado. E olha agora. E entrou no mundo assim como consequência do pecado. A morte corporal, que é o nosso corpo, a alma não morre, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado. É assim, o último inimigo, né, do homem a ser vencido é a morte. Então, uma das questões que as pessoas perguntam, padre, por que nós todos vamos precisar experimentar a morte? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E olha o que Deus revela para nós. Quando Ele pensou a nós, e eu escrevi isso no meu livro, hein, sobre o catecismo da igreja.
Deus pensou o homem, apesar de ser mortal, não era para nós morrermos, não era para envelhecer, né? Só que por causa do pecado, nós, hoje, subtraiu em nós toda essa corrupção da morte. Então nós experimentamos a morte também. Por isso que Jesus veio. Agora você está entendendo por que Jesus veio. O nosso Senhor, Ele veio justamente para subtrair essa morte em ressurreição. E Ele mostra com o corpo dele o que vai acontecer com você e comigo se nós praticarmos a justiça aqui na terra. Ó, se eu e você procurarmos viver os mandamentos do amor, viver bem com as pessoas, querer bem o próximo, cuidar da gente também, se vigiar, né? Com tudo isso, o Senhor nos garante que apesar de nós experimentarmos a corrupção da morte do corpo, o Senhor nos dará a vida eterna. Irmãos, que beleza! E assim, se vocês permitem, eu tenho aqui ainda na Sagrada Escritura uma questão muito importante para nós. Olha só. Mas irá alguém, de que forma, como o padre falou no catecismo, nós vamos ressuscitar? De acordo com a vontade de Deus, Deus dá um corpo. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo, ressuscita um corpo espiritual. Como o padre estava falando no bloco anterior, é como uma semente que a gente coloca de uma planta, de uma rosa. A sementinha, ela põe lá na terra. É uma rosa? Não, é uma semente, é rosa, mas ela ainda não cresceu, não desabrochou. O nosso corpo aqui hoje é como uma semente, né? Deus habita em nós, os nossos membros pertencem a Ele. Só que com a ressurreição, né, nós vamos morrer, nós vamos ressurgir no Senhor. É como uma flor que vai desabrochar e nós teremos um aspecto novo, um corpo novo. Assim está afirmando a palavra do nosso Deus. Está vendo, irmão e irmã? Por isso, o que o padre estou tentando, assim, com muita humildade, trabalhar aqui, é justamente essa coisa de, se eu entender com a minha consciência o poder da ressurreição na minha vida, na sua, eu não tenho medo da morte. Eu tenho respeito, vou aprender a conviver com ela, mas não com pânico. Irmãos, parece que nós temos também mais uma ligação. Vamos ouvir, vamos acompanhar mais um irmão, uma irmã que vai falar conosco. Alô? Alô? Oi, bom dia. Oi, padre, bom dia. Bom dia. Quem é que está? Eu reconheço essa voz. Quem é que está falando? É a Estela, padre. A Estela. Estela, Fabio. A Estela lá da Paróquia Santíssima Trindade de São Paulo, capital. Oi, Estela, diga para nós aí, querida. Então, padre, como o senhor sabe, né, eu tenho, assim, pânico dessa palavra morte. E, assim, o meu problema talvez não seja nem tanto da morte, porque eu não sei o que vai acontecer, mas acredito, né, na ressurreição. Amém. O meu medo, assim, maior, que já me criou, que já me deu um problema, que eu sofro de síndrome de pânico, sabe, daquele negócio, daquela sensação, assim, de que você vai morrer, aí você não vai conseguir respirar, sabe, que de repente você pode voltar. Então isso foi me criando situações de pânico. Sim. E assim, eu tento trabalhar nisso, e você sabe, eu rezo, eu peço muito para que Deus me tire, porque isso me causa um mal muito grande, né? Eu fico assim, se me dá uma dor de cabeça, eu já acho que já é um tumor no cérebro, né? E já fico apavorada com isso, tenho medo de ir no médico, aí eu fico com medo de ir no médico para saber a resposta dos exames que eu fiz, né? Então eu sofro muito com isso, e eu tento mudar isso dentro de mim, mas é difícil, né? É difícil. Essa é uma parte também, assim, muito difícil da gente aceitar, correto? Correto, perfeito. Olha, primeiramente, Estela, obrigado por você estar ligando para a gente. A Estela, para os telespectadores, é uma paroquiana nossa lá na paróquia, é a nossa liturgista, né, Fábio?
Então a gente tem a oportunidade de vez em quando se conversarmos um pouco e realmente ela está colocando uma verdade que até hoje ela já tem uma caminhada lá com a gente na igreja e ela tem ainda esse pânico da morte, né? Essa coisa essa dificuldade de passar embaixo de um túnel, falta de ar, vai fazer um exame, tem medo de saber porque fica imaginando, e se eu morrer, e se eu parar de respirar? Mas olha, Estela, como eu estou também trabalhando com os outros irmãos nossos telespectadores, é através exatamente nesse processo, né? Você está tendo uma caminhada de entendimento sobre, por exemplo, o significado da ressurreição, né? Nós temos que olhar bem diante de Jesus. Onde está a resposta? Jesus. Quem é a resposta para todas as nossas dúvidas? O nosso Senhor. E o que ele fala da ressurreição? Ele não só fala, ele fala com gestos, ele mostra a ressurreição no corpo dele. Por que Jesus ressuscitou? Porque ele sabe que, apesar de Deus não querer que nós experimentássemos a morte, ele sabe que o pecado gerou isso. Então, nós temos muita dificuldade de conviver justamente por causa do pânico. Então, o que ele faz? Ele se mostra ressuscitado para dizer assim, aquilo que parece ser algo extremamente, né, insuportável, eu digo para vocês que não. Olha o meu corpo, toque em mim, sou eu mesmo. Eu posso até comer. Jesus come, não é fantasma, é um corpo. Então, assim, é através das orações, é através do seu entendimento sobre a palavra que nós trabalhamos, sobre a palavra de Deus no catecismo, na Sagrada Escritura. Reze isso, clamando o Espírito. É o Espírito Santo que nos suscita na nossa consciência essa verdade da fé. Então isso vai acalmando você, isso vai te dando a fé amadurecida, isso vai te dando uma certeza de fé, que realmente Deus vai cuidar desse momento onde você não vai sentir medo. Porque você acredita verdadeiramente que nós vamos todos nos encontrar com o corpo ressuscitado. Então, começa a acalmar, aí vem a oração, vem o Espírito Santo. É isso, Estela. Então, você está no caminho, né? O mais importante, né, Fábio? Ela já está no caminho, não é? Não é isso que a gente pode falar para os nossos telespectadores? Exato. O senhor falando agora, eu lembrei de uma situação que é interessante. A nossa dentista lá de casa, que é a doutora Maria, a gente chama ela carinhosamente de Tia Maria. Tia Maria. Ela tem mais de 80 anos. 81, 83, se eu não me engano. E daí você imagina... Teoricamente está com passaporte já... O que você imagina? Para começar, uma dentista com 81 anos, você já começa a pensar que treme, né? Treme. Mas é excelente, assim como profissional. E ela tem uma maturidade em relação à morte, que ela encara de uma forma muito, assim, com muito humor. Né? Ela tem uma maturidade na fé. E até esses dias atrás, a gente num evento lá, e ela sentou comigo, olha, Fábio, vamos fazer relação das músicas aqui para você tocar no meu velório. Pessoal, tem duas situações. Uma que eu não sei se eu vou antes e a outra que eu não sei o dia. Vai saber que eu estou ocupada no dia, não sei o quê. E ela, com esse bom humor, nos envolveu a respeito da morte. A gente precisa encarar de uma forma alegre. Claro. Né? A alegria da ressurreição tem que invadir também essa expectativa da morte. Claro que sim. Precisamos disso. Né, Estela? Precisamos disso então, também. Muito obrigado, Estela, por você ter ligado. Deus abençoe. Tamo junto. E nós temos mais uma ligação. Alô? Alô? Oi, com quem o padre fala? Com Maria Zélia, Padre Márcio. Maria Zélia, Deus abençoe. Sua bênção, Padre Márcio. Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Maria Zélia, qual é o seu testemunho a respeito da alegria da ressurreição ou sobre tenho medo da morte? Padre Marcos, realmente eu não tenho medo da morte. Eu tenho o cuidado, o medo só de não estar sendo todos os momentos fiel a Deus, porque se eu estiver em comunhão, se eu estiver perdoando, se eu estiver entendendo meu irmão, se eu estiver tendo caridade, eu tenho certeza que Deus é misericordioso e Ele está me recebendo a hora que Ele determinar. Eu até acredito que a morte é um prêmio, é um presente, se nós estivermos em comunhão com Deus. Claro que sim. Porque quando eu fui
para o Ceará. Era o sepultamento da minha mamãe, que ficou aqui comigo e ficou um mês no balão de oxigênio. Depois ela melhorou e quis ir para o Ceará, porque ela queria ser sepultada junto com meu papai. E quando ela faleceu, eu fui para o sepultamento e eu cheguei lá, eu não tinha tristeza e eu não tinha vontade de chorar, porque eu sentia a felicidade do céu. Eu sentia minha mãe numa felicidade tão grande que aquilo inundava o meu pensamento. Sim, sim. E as pessoas, muitas eu sei que não gostaram de me ver não chorar, mas eu só tinha a alegria do céu. A saudade dela veio assim muito depois, até hoje eu sinto muita saudade. Então eu acredito que a morte é um presente dos céus para nós. Perfeito. Quando nós estivermos em verdadeira comunhão. E isso é muito difícil, porque o mundo nos atropela, nós às vezes somos ignorados, muitos problemas, mas nós pedindo a Deus essa graça de sabermos entender essas dificuldades. Amém. E isso mesmo, Maria Zélia. Eu agradeço muito por você ter colocado esse seu testemunho tão bonito, que está vindo de encontro aqui, olha, está vindo de encontro com toda a nossa reflexão a respeito de comunhão com Deus. Se a gente tem essa comunhão, a gente aceita até com alegria, né? Outro dia você estava falando isso, Fábio, eu estava lembrando, tem pessoas que às vezes elas estão cheinhas demais, né? Um pouquinho. Tem gente que está muito baixinha, tem gente que às vezes está com a orelha um pouco torta, está com o nariz meio não sei o quê. Isso não me pertence. Tem que brincar, né? Esse corpo aqui, essa barriga não me pertence, irmão, padre. Então, faz isso com alegria. Olha, como eu acredito na ressurreição, lá na ressurreição eu não vou ter essa barrigona, não. Eu vou ter uma barriguinha tanquinho. Eu tenho fé nisso, não é? O meu nariz vai estar um pouco menorzinho, não é? Eu vou estar mais alto, eu vou estar numa aparência melhor. Brinca, né? No bom sentido, brinca com uma verdade, porque o Senhor vai nos dar um corpo incorruptível, um corpo novo, não é? Então, eu agradeço muito, viu, Maria Zélia, a sua ligação. Deus abençoe você. Obrigado por você ter ligado com a gente, pelo teu carinho. E eu quero lembrar aqui uma passagem também, rapidinho, de Maria Madalena. Maria Madalena, ela foi bem cedo no sepulcro para encontrar com o corpo, né, os restos mortais do nosso Senhor Jesus. Chegando lá, você já sabe a história. Ela não encontrou o corpo. 2 anjos estavam lá dizendo, né, mulher, está procurando o que aqui? Ele não está aqui. Ela sai e dá de encontro com aquilo que ela pensa ser um jardineiro. Na verdade, era o próprio Senhor Jesus ressuscitado, não é? E quando ele diz Maria, ela teve o desejo de se jogar nos pés dele. Ela chegou até de questionar antes, Senhor, se tu sabes onde colocar o corpo do meu Senhor? E ali a reflexão é bem essa. Por que, Maria, procuras na vida a morte? Não é? Nós temos, talvez como a Maria Zélia colocou, a Estela também colocou para nós, e as outras pessoas que estão lá ligando, a gente tem a mania humana, por causa do nosso pecado, da gente procurar só aquilo que já está morto, não ressuscitado. Então o Senhor, Ele quer que nós, na comunhão com Ele, no Espírito Santo, nós possamos buscar essa alegria do novo. Não. Por exemplo, meu pai morreu, eu não vou ficar lembrando dele dentro do caixão. Não vou ficar lembrando dele quando ele ficou doente com câncer. Não, eu quero imaginar meu pai sorrindo, forte, alegre, junto com Jesus, onde nós vamos nos abraçar, onde nós vamos correr, não doente. Jesus quer que nós tenhamos esse pensamento, porque ele é verdadeiro. Ele não é uma psicologia, é verdadeiro. Eu te chamei para a vida, para a alegria. Nós vamos nos encontrar. Imagina a igreja toda celeste, irmãos. Quantas pessoas maravilhosas já foram e serão ressuscitadas. E com a graça de Deus nós vamos nos encontrar lá. Maria, José, os santos. Até o Elvis Presley nós vamos encontrar lá. Se Deus quiser, né, Fábio? E tantos e tantos. Então, meus irmãos, olha que bacana a alegria da ressurreição. Morte, nós vamos passar.
Mas leva isso assim, olha, beleza, estamos juntos, a gente se encontra lá. Viu, Fabião? Se eu for primeiro, a gente se encontra lá. Se você for, reza, né? Intercede por mim, até a gente se encontrar todos juntos lá. É isso. Temos mais alguma ligação? Parece que temos um e-mail. Vamos ver aqui, olha mesmo. Irmãos, o Valdecir Aparecido, ele é de São José do Rio Pardo. Olha, uma vez eu fui lá, muito bonita a cidade, viu? São Paulo. Ele pede oração, já é sócio, pede oração pela sua saúde e para toda a sua família. Saúde e recuperação também de Clóvis Ribeiro. Depois nós vamos orar colocando todas essas intenções. Também já é sócia a Joana Ferreira Pompeu. Ela é de Buriti Alegre, né? Goiás ou Goiânia, acho que é Goiás. Ela pergunta, a pessoa que é cremada pode ser ressuscitada também? Claro que sim. A cremação é permitida pela nossa igreja. Né? É uma opção da pessoa lá. Quando eu falecer, ou eu quero ser enterrado, ou eu quero ser cremado. Tá? Isso é permitido. O nosso corpo, de qualquer maneira, ele vai se desintegrar. Ou na terra, ou pela quentura de um fogo, né? Na cremação. Mas ressuscita também, porque o poderio de Deus, aquilo que ficou inexplicável, Deus fará desse corpo, mesmo queimado, né? Ou mesmo enterrado, ressuscitará este corpo. Diferentemente o que aconteceu com o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Maria não foi enterrada, nem cremada, ela foi assunta ao céu, ela foi levada de corpo e alma para o céu. Que beleza, mas é porque ela foi diferenciada de todas as criaturas humanas e todas as mulheres. Ok, irmão e irmã? Então tá aí. É uma pergunta e o padre já respondendo. Depois de 15 anos da morte, em que se transforma o cadáver? Depois de 15 anos da morte, o cadáver vira pó. Se você já viu uma exumação, eu já vi, né? Vira pó. Talvez algum metal, alguma coisa que ficou, se encontra lá, vira nem terra. Nada assustador. Talvez um pedacinho de osso, uma coisinha, coisa simples, tá? Simples, mais ou menos, né? Tá bom. Pergunto, pois a minha família aconteceu que depois de 15 anos da morte, a pessoa estava igual. Bom, aí precisa ver algumas coisas. Primeiro, pode ser que aquela pessoa tenha recebido muitas medicações num tratamento, que ela estava na sua enfermidade, ou precisa, e aquilo pode ter um efeito sobre o corpo, né, da pessoa. É como se fosse alguma coisa química que vai diminuir a rapidez da pessoa entrar em decomposição, o corpo, né? Agora, também precisamos ver como que era o jeito dessa pessoa. De repente, era uma pessoa extremamente íntima com o Senhor, como nós temos também santos da nossa igreja, que eles também não se desintegraram. Mas tem todo um trabalho que às vezes é feito no corpo de uma pessoa. Então precisa verificar numa exumação, mandar talvez fazer uma ciência ali para ver o que pode estar levando aquele corpo a não ter se desintegrado ainda. Tá ok? Pode ser por uma ação química de algum tratamento que aquele corpo recebeu, que pode impedir ou retardar a desintegração. Isso já tem muitos casos assim também. Então, às vezes, não tem nada fora do comum. Mas pode também ter algum sinal, se a pessoa teve uma intimidade muito forte com Deus, e aí tem que levar com muita calma para os especialistas da igreja, para depois estudar o caso, tá ok? E terminando aqui, bom, ela ainda complementa isso. Então, eu agradeço a Joana por fazer essas perguntas, né? Espero ter respondido, ter ajudado, né, nas dúvidas dela. Também a Aldila Volpato Capo Bianco, é de Santa Gertrude, São Paulo, pede oração por ela estou doente, e também a peço pela minha família. Então tá aí, irmãos, nós estamos aqui rezando, pedindo a Deus nesse bloco, pelas famílias, pedindo a Deus por você também. Eu quero rezar também, né, Fábio? Vamos pedir a Deus nesse bloco já, pedindo por todos aqueles que oram, por todos aqueles que estão tendo medo da morte, estão doentes, com dúvidas.
Nós vamos rezar no próximo bloco com você. Tá bom? Tá bom? Vamos cantar? Sempre acreditando com alegria na ressurreição. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva.